Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus amados, estamos em situação difícil. Esse vírus tem alastrado o mundo, mas não há vírus que possa contagiar o céu. O céu permanece o trono de Deus. Deus continua no controle de tudo e de todas as coisas. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, por teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por tua fidelidade de geração em geração. Obrigado, ó Deus, por estar no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos concedeu. Obrigado por este momento em que estamos aqui para louvar o teu nome, engrandecer o Senhor e, ao mesmo tempo, proclamar a tua palavra. A palavra que salva, que restaura, a palavra que liberta, a palavra que nos conforta, nos corrige, a palavra que é viva e eficaz. Obrigado por tudo. Continua, Deus, a abençoar o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar o Senhor com o hino 354 do nosso cantor cristão. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa o favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real. Cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Tua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que lhe dá proteção. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor.
dia vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão 360, de teu cuidado terno. De teu cuidado terno me cerca o Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e a tua forte mão sentir, a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Sem ti, Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido sobre mim, o belo sol brilhar? Sem ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei o hino triunfal. Só tu da morte as sombras poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir de par em par. Sem ti é sempre noite, Senhor, é afrontar. Em frágil nau num batel, em capela do mar. Amém? Lindas são essas melodias que verdadeiramente enaltecem o nome de Deus e nos traz conforto para a alma. Eu vou ainda nesse momento louvar o nome de Deus com um hino chamado Abrigo. Deus cuida de nós, irmãos. Isso é muito maravilhoso, saber que do alto tem um Deus que está olhando para mim, olhando para você, vendo as nossas necessidades e suprindo segundo as suas riquezas gloriosas. Ah, putz, entendi. Quando eu estou cansado, em meio à sombra estou, o coração ferido ou desprezado sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição,
os teus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os teus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu estou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Amém. Que Deus abençoe. Quero, irmãos, nesse momento, compartilhar a mensagem que Deus colocou em nosso coração, lendo a divisa proposta para o mês de março, para todos os efeitos. Estamos ainda falando sobre a igreja contagiante. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, louvado seja o Senhor, digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação, pois só o Senhor é digno de receber tamanha honra, tamanha exaltação. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe e que o Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja essa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja contagiante.
Contagiar é exercer influência sobre a vida de alguém, seja para o bem ou seja para o mal, seja para o certo ou para o errado, seja para a bênção ou seja também para a maldição. A Bíblia está cheia de pessoas que contagiaram os outros para o bem e que também contagiaram os outros para o mal. Exemplos que foram dignos de serem seguidos e exemplos também que não são dignos de serem seguidos. A vida cristã, irmãos, ela pode contagiar os outros para o bem ou para o mal, a depender daquilo que de fato nos contagia. Se somos contagiados com as coisas de Deus, com os louvores do alto, com a palavra, com a oração, com o testemunho de Jesus Cristo, certamente iremos contagiar outras pessoas com aquilo que nós somos, com aquilo que de fato nós cremos, com aquilo que nós professamos seguir. Não é? Meus queridos, estamos vivendo uma epidemia do chamado coronavírus e todos estão com medo de serem contagiados, porque sabem que o vírus pode causar a morte. Mas a Igreja de Deus, o seu contágio é diferente. Ela foi instituída por Deus para contagiar as pessoas com a vida eterna que Jesus oferece. Para contagiar as pessoas com o testemunho de Deus. Ela foi instituída, queridos, pelo próprio Deus, para ser luz nesse mundo, para ser diferente, para não andar na mesma mão que o mundo está andando. Muito pelo contrário, nós fomos, amados, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus para vivermos na contramão do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, a palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Meus queridos, o papel fundamental da igreja nesse contexto do fim é iluminar o mundo com a essência de Deus. A única instituição na sociedade, no mundo, que pode causar esse impacto é a Igreja de Deus, porque nós somos diferentes. A palavra de Deus diz que somos o sal da terra. E se o sal, irmãos, perde o sabor, ele para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, e escarnecido pelos homens. Meus amados, em nome de Jesus, que nós possamos contagiar o mundo com a palavra de Deus, com o seu amor, com a sua graça, com as suas misericórdias. Porque se a igreja perde esse gosto, é porque a igreja perdeu a visão de Deus, a igreja perdeu os propósitos de Deus, a igreja perdeu a direção de Deus quando nós deixamos de salgar naturalmente as pessoas com o testemunho santo de Jesus Cristo. Não deixemos, irmãos, que nada tire de nós esse sabor, que nada tire de nós essa essência. Porque se nós perdermos o direcionamento de Deus, nós perdemos tudo em nossa vida. Podemos perder tudo na vida, menos o direcionamento de Deus. Mas com que a igreja contagia?
né? Com que a igreja contagia? Primeiramente, irmãos, eu queria trazer para vocês algo interessante, né? Que às vezes tem se perdido em nossos cultos. Nós estamos ali à frente da igreja de Deus e às vezes nós percebemos algumas coisas que não são saudáveis no culto, que não são saudáveis em nossas reuniões. Meus queridos, mas a primeira coisa que eu deixo para vocês aqui é que a igreja de Deus contagia com a alegria de Deus. Salmos capítulo 122, versículo de número 1, a palavra de Deus vai dizer através da boca de Davi, seu servo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, eu acredito que hoje há pessoas sedentas, há pessoas que estão com muita vontade, com muito desejo de estarem no culto, de estarem no templo, louvando a Deus, caindo na graça do povo, entrando no clima celestial daquela verdadeira comunhão, daquele contato, daquele abraço, daquela saudação. Meus queridos, essa alegria precisa ser real em nossos corações. Davi foi um homem de muitas batalhas, de muitas guerras, mas também Davi sofreu muitas perdas. E no meio dessas perdas que Davi sofreu, ele encontrou alegria quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor. Meus amados, que coisa maravilhosa, né? E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Que muitas vezes nós olhamos de lá e não vemos em muitos rostos aquela alegria de estar cantando o hino, aquela alegria de fechar os olhos para orar, aquela alegria de ficar em pé para ler a palavra de Deus, para conduzir os louvores, aquela alegria de ofertar e dizimar. Queridos, a alegria de Deus tem que ser real em nossos corações, ou estamos perdidos, ou os nossos corações serão cercados pelas angústias da vida, serão cercados pelas frustrações, pelas decepções da vida. Davi encontrou alegria na casa de Deus. É na casa de Deus, irmãos, que nós podemos nos alegrar, mesmo estando com os nossos corações feridos, sangrando, machucados, pois a alegria de Deus, irmãos, é algo sobrenatural. É Deus que alegra o coração do homem. Nada mais nesse mundo é capaz de nos trazer tamanha alegria do que a presença de Deus em nossos corações, do que a presença real de Deus no lugar onde nós estamos cultuando. Meus queridos, Deus nos chama a atenção para que nós venhamos valorizar os nossos momentos de culto. E esses cultos, irmãos, é composto de oração, de louvor, da dedicação dos nossos dízimos e ofertas que Deus mesmo nos concedeu para que pudéssemos ofertar, da ministração da palavra. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão tristes quando nós vemos a indiferença. Tantas pessoas que deviam estar dentro do templo ficam lá fora fazendo não sei o que. Deus está te chamando a atenção, querido, para que você valorize o templo, para que você não deixe o templo, para que você não deixe de congregar por nada. Nada pode tomar o lugar de Deus. Em Salmos capítulo 32, versículo 11, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos capítulo 64, verso 10, a palavra de Deus diz: o justo se alegra no Senhor e nele se refugia. Cantem louvores todos os retos de coração. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que deixemos, irmãos, a alegria de Deus contagiar nossa mente e o nosso coração. Não nos deixemos, irmãos, inflamar com esse vírus, com essa pandemia que está acontecendo ao nosso redor.
Não deixemos contaminar, ó Deus, os nossos corações com os dardos inflamados do inferno, como raiva, como rancores, como irreverência, como indiferença. Meus queridos, em nome de Jesus, somos um povo alegre, fomos alcançados por Deus, fomos perdoados por Deus, fomos resgatados por Deus. Lembre onde você estava. Aonde você estava quando Deus resgatou a sua vida? Será, queridos, que isso não é motivo suficiente para você viver uma vida alegre, contagiante, com a presença do Espírito Santo? Meus amados, eu estou aqui hoje como voz de Deus para chamar a tua atenção. Os nossos cultos precisam ser mais alegres. Nós devemos focar no inimigo certo. Muitas vezes nós temos o pastor, temos os nossos líderes como nossos inimigos. Mas os nossos inimigos, irmãos, é o demônio, é o diabo, é o inferno e suas potestades. Nós estamos ali apenas para manter a ordem da casa de Deus, para manter a alegria na casa de Deus, para preservar a santidade, o respeito à casa de Deus. Foquem, queridos, no inimigo certo. Foquem no inimigo que quer destruir sua vida, quer acabar com sua família, quer acabar com seu desejo de adorar a Deus, quer acabar com a sua alegria. Vigie e foque nele. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse, irmão, sim, é o nosso arqui-inimigo. Mas nós devemos preservar em nossos corações a alegria de Deus, a alegria do céu. Há muitas circunstâncias na vida que nos elevam a viver triste, mas entre ser triste ou não ser triste, essa é uma decisão minha, essa é uma decisão sua. Se você prefere viver triste e ter seu estilo de vida cheio de tristeza e inflamando os outros com tristeza, isso é um problema teu. Mas o nosso apelo, querido, é que você contagie os outros com a alegria do céu. Que as pessoas olhem para o seu rosto e vejam uma pessoa alegre. Mesmo que as circunstâncias que você vive não te dê alegria. A nossa alegria, nós estamos carecas de saber que a nossa alegria é Jesus, é Deus que alegra a igreja, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos restaura, é Deus o nosso refúgio e fortaleza, é Deus o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. É Ele que deve ser, irmãos, o objetivo real, o foco real da nossa alegria. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você que a igreja contagia com o seu testemunho. Vejam aqui o testemunho lindo, irmãos, da igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus diz. Abra a Bíblia comigo. Confira. Aqui, irmãos, é um culto de louvor e adoração. A distância não nos impede. A palavra está alcançando o teu coração, está alcançando o teu ouvido. A palavra está moldando você, está aí tirando a angústia do seu coração. Deus está ouvindo os nossos clamores e Deus está enviando essa palavra para você. Mas a igreja de Deus contagia com testemunho. 1 Tessalonicenses 1, versículo 7 e 8. Veja o que Paulo disse. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Pois eles mesmos anunciam de nós de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos, o testemunho é capaz de arrastar as pessoas para perto ou para longe de Deus. Depende da igreja que estamos sendo.
Se nós estamos vivendo os princípios que a igreja de Tessalônica viveu, automaticamente nós vamos arrastar pessoas para os braços de Jesus Cristo. O nosso testemunho vai tirar pessoas das garras de Satanás para os braços de Deus. Meus amados, em nome de Jesus, que sejamos como a igreja de Tessalônica, exemplo para todos os fiéis. Dele se fez ouvir a palavra do Senhor em todos os lugares e a fé deles se espalharam para todas as nações. Precisamos, irmãos, entender e refletir que testemunho a IBMO tem dado. Que testemunho a IBMO tem dado perante a sua comunidade e perante as comunidades próximas. O que tem dito de nós? O que nós estamos levando para os outros? Malícias, fuxico, fofoca, disse-me-disse. Essa é a igreja que você está sendo. Mas a igreja de Tessalônica, queridos, levou a palavra de Deus, o testemunho de Deus e a fé daqueles irmãos contagiou os outros de maneira poderosa, de maneira tal que Paulo não precisava falar coisa nenhuma a respeito daquela igreja, porque eram as pessoas que testificavam. Aquela igreja era fiel, aquela igreja louvava o nome de Deus, aquela igreja dizimava, aquela igreja orava, aquela igreja ofertava, aquela igreja estava nas ruas pregando a palavra santa do Senhor. Que igreja nós estamos sendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Queridos, com relação ao reino de Deus, ou você é contagiante para o bem, ou é contagiante para o mal. Não existe ser contagiante para o bem e ser contagiante para o mal. Não existe servir a Deus e servir a Mamon. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você arrasta pessoas para o reino de Deus com seu testemunho, ou você distancia pessoas longe de Deus com o seu testemunho. Não existe, amados, um meio termo com a palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer para vocês, nesse contexto que nós vivemos, que a igreja de Deus contagia sim com esperança. Leia Salmos capítulo 62. É um texto muito bonito, muito abençoador, muito impactante. Salmos capítulo 62, verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Meus queridos, Deus é o motivo da nossa esperança em todas as esferas. É em Deus que nós devemos esperar. É na justiça de Deus que nós devemos esperar. Não queira fazer, querido, justiça com suas próprias mãos. Porque por mais certo que nós achamos que estamos, a nossa justiça, segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que é como o trapo da imundície. Não há justiça na nossa justiça, mas a justiça na justiça de Deus. No tempo de Deus tudo vai acontecer. No tempo de Deus, Deus vai revelar. Deus é justo, irmãos. É nele que nós devemos esperar. Eu não me preocupo com o que falam, com o que dizem. Eu não me preocupo com as pedras que jogam na IBMO, com as pedras que jogam no meu ministério, porque eu sei que, meu Deus, ele é justo. E no tempo certo, ele vai mostrar quem é quem está errado, quem está certo. É Deus, que é o nosso justo juiz. Ele é a minha esperança. Ele é a causa de estarmos lá, louvando o nome de Deus, magnificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus. Meus queridos, Cristo é esperança para nós em todas as esferas. Ele é esperança de paz. João 14, versículo 27. Ele é esperança de segurança para nós. Salmos 91 é um dos textos mais
explícitos da segurança de Deus naquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente e que descansa debaixo das suas asas. A plena liberdade e segurança. Salmos capítulo 34, 7, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto é segurança. Mas Deus também é nossa esperança na provisão. Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu não sei qual a sua necessidade. Se você tem necessidade de pão, se você tem necessidade de cura, se você tem necessidade de libertação da sua família, que Deus abra uma porta para você de um emprego, que Deus abra a porta dessa causa na justiça, busque a Deus em primeiro lugar, que Ele vai suprir aquilo que falta. Salmos capítulo 23, temos um salmos lindo, um rei de Israel, um rei que era rico, um rei que tinha um fortíssimo exército, pronunciou essas palavras dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso, irmãos, é provisão. Não há pastor melhor do que Deus. Não há alguém que saiba mais das nossas necessidades do que Deus. Deus é a nossa esperança de libertação. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é a esperança de restauração. Em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, vemos ali na parábola do filho pródigo. Aquele homem que saiu para uma terra distante, longe de Deus, afastado de Deus. Mas o pai estava todos os dias olhando para ver se aquele filho retornava. E quando aquele filho retornou para sua casa, o pai lhe trouxe novas vestes, o pai lhe trouxe novos sapatos, o pai matou o bezerro cevado, o pai lhe deu um anel, selando a aliança, restaurando a vida daquele filho que tinha se perdido para o mundo. Em Deus, queridos, nós temos esperança de restauração. Em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos esperança de salvação. João capítulo 6, versículo 47, a palavra de Deus diz: na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos a esperança de morar no céu. Em Jesus nós temos a esperança, irmãos, de deixar este mundo cruel e morar num céu de glória, onde não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais decepção, não haverá mais nada que nos impeça de contemplar a glória de Deus. E eu quero finalizar aqui para os amados dizendo que em Êxodos capítulo 7 ao capítulo 11, as pragas do Egito não afetaram o povo de Deus. Afetaram o Egito, porque o Egito estava longe de Deus. O Egito estava apegado a seus deuses, estava apegado à sua riqueza. O povo de Israel estava apegado em Deus, nos milagres de Deus, no poder de Deus. E aquelas pragas não afetaram o povo de Deus, porque Deus guardou aquele povo. Meus amados, na época de Nero, no ano 54 a 68 depois de Cristo, foi um dos imperadores mais cruéis existentes na época, que matou a sua própria família por causa do poder. Esse homem lançava os crentes para os leões no Coliseu. E sabe o que acontecia? As pessoas que estavam fora do Coliseu pulavam dentro do Coliseu, se entregando a Jesus, querendo morrer por Jesus. Isto sim, irmãos, é contágio de esperança. Aqueles crentes que estavam sendo maltratados pelos leões cantavam o hino de louvor e glórias a Deus, e as pessoas pulavam querendo morrer pelo nome de Jesus. Ali sim era uma igreja contagiante. Na década de 81 a 96, depois de Cristo, foi o reinado de Domiciano. Domiciano esfolava os crentes vivos, arrancava o couro dos crentes vivos, queimava os crentes em praça pública.
mas eles estavam ali com a sua fé firmada no Salvador, com a esperança do céu, contagiando as outras pessoas que estavam ali. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 21, nós vemos também isso. A esperança, a esperança do povo em confiar em Deus, em servir a Deus. Leiam lá a história. Leiam lá a história que vocês vão entender. Então, amados, que Deus, com sua eterna graça, abençoe a vida de vocês. Eu quero deixar para vocês aqui Salmos capítulo 39, versículo de número 7. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em Ti. Se você espera em Deus, você vai ser uma pessoa contagiante. Seja você idoso, seja você jovem, criança, se você espera em Deus, você vai ser uma pessoa contagiante. Eu quero nesse momento estar fazendo uma oração breve para que Deus abençoe a sua vida. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e graça. Ó Deus, restaura a saúde daqueles que estão doentes. Visita, ó Deus, irmã Ana Paula, Altino, Cosme, Sandra Laurentino, Lucrécia. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, põe a Tua mão e arranca, ó Deus, essas enfermidades. Restitui a saúde dos Teus filhos. E que nesse momento, ó Deus, de pandemia, possamos estar contagiando os outros, bombardeando a internet com as mensagens e com os louvores de Deus. Cuida, Senhor, do meu povo, guarda em nome de Jesus, que possamos ansiar, ó Deus, com muita esperança, o momento em que nós estejamos ali, naquele templo, para adorar e bendizer o nome do Senhor. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.